Hoje a gente vai falar sobre os 4 temperamentos. Os temperamentos, eles são uma estrutura mineral do ser humano. São uma estrutura mineral da psicologia humana. Por que é uma estrutura mineral? Pelo seguinte, é uma coisa fixa, é uma coisa que não muda. É como se fosse um chão, tá? Uma coisa como se fosse um chão que a gente vai pisando, a gente vai dando um pulo, né? A gente vai dando um pulo para poder caminhar escrevendo a nossa própria história psíquica e a nossa própria história biográfica, tá? Parece complicado, mas não é. O temperamento é essa estrutura mineral, essa estrutura fixa. E dependendo da qualidade desse chão, dependendo da qualidade dessa estrutura fixa, tá? O nosso pé vai bater de um certo modo e vai ganhar uma certa propulsão, uma certa qualidade. Então, dito de outro modo aqui, os temperamentos são essa estrutura, né, na qual se sustenta a nossa atividade psíquica. Eles são um filtro da nossa atividade psíquica. Tá? Eles dão uma marca, eles conferem um certo jeito de reagir às situações, eles conferem um certo jeito de entender o mundo, eles conferem para a gente um certo jeito de experimentar o impacto do mundo na gente. Olha só que coisa interessante. Tá? Então, aqui a gente já começa a não confundir o que é o temperamento e o que é a personalidade. Isso eu vou falar no curso de modo muito, muito mais profundo para vocês entenderem bem, mas já é importante a gente saber disso aqui. O temperamento é a estrutura mineral, tá? É aquilo que a gente já nasce, é uma característica inata, isso não muda. Então, uma pessoa que é melancólica, ela melancólica será até o fim da vida. Uma pessoa fleumática, fleumática será até o fim da vida. É uma estrutura mineral. Veja, o mineral, ele não tem um princípio de vida. O mineral não muda, não cresce, né? Então, o temperamento é a estrutura mineral, é esse chão, né? Chão não é pedra, não é mineral? Então, ele é uma estrutura mineral. A personalidade é uma estrutura vegetal da atividade humana. Por que vegetal? Então, por quê? Porque ela cresce, né? Ela muda, ela se desenvolve, ela ganha certas qualidades. Tá? Agora veja, o vegetal está plantado num certo solo. Então, dependendo de como foi esse solo mineral, ou seja, nosso temperamento, essa estrutura vegetal vai nascer de certo modo. Então, olha só, o temperamento não muda, a personalidade sim muda, a personalidade se desenvolve ao longo da vida. O que é a personalidade? Tudo bem? A personalidade é o conjunto, né, de coisas que acontecem em nós e nós articulamos dentro da nossa própria história. Isso eu vou aprofundar muito melhor no curso, né? Mas aqui já é importante a gente saber o seguinte, olha só, nós temos a nossa pessoa, tá? E aquilo que é próprio da nossa pessoa, que só nós temos na nossa pessoa, como se fosse uma impressão digital. Na impressão digital, só eu tenho a minha. O Arno, só ele tem a impressão digital dele. Você só tem a sua impressão digital. A personalidade, só eu tenho a minha personalidade. Ninguém tem a personalidade igual a mim. Ninguém tem a personalidade igual a do Arno, tá? Por quê? Porque a personalidade, idade, né? Esse idade é um sufixo, né, que determina uma coisa muito particular, tá? Então, a personalidade, vamos botar assim, é a tua história ativa, tá? É a tua história querida, a tua história articulada psiquicamente dentro da tua própria biografia. É uma coisa que parece difícil, mas não é difícil. Mas a gente vai entender isso melhor lá pra frente, tá? Então vamos lá, vamos caminhar, porque eu tô vendo que o pessoal tá entendendo, tá ficando tenso, né? Tá conseguindo já abrir ali a cabeça para conseguir entender uma realidade muito importante do nosso comportamento. Então olha só, vamos lá, vamos entender agora na prática como é que essa coisa funciona. Imagina uma pessoa que tem essa qualidade da quentura, tá? Essa qualidade da quentura. E ela tem a coisa seca também. Ela é quente e seca. Ela é quente e seca. Então vamos lá. Ela expande, beleza? Mas ela não envolve. Ela expande, mas ela tem uma resistência. Ela expande, beleza? Mas ela resiste. Essa pessoa, que pessoa será? Essa é uma pessoa que tem uma característica de fogo. Beleza? A pessoa que tem a característica de fogo. Então, este é um temperamento específico. É assim que funciona mesmo, é assim mesmo que funciona. Então, Ítalo, como assim? Me dá um exemplo, tá? Uma pessoa que expande e resiste, né? Uma pessoa que expande e resiste, como essa pessoa é? Bem, é a pessoa que tem a característica de fogo. Então, é uma pessoa que tem, por exemplo, por definição, uma capacidade de liderar, porque ela expande e mantém as suas próprias ideias, tá? Então, ela tem uma certa capacidade de liderar, ela tem algumas vantagens, por exemplo, né? Na liderança. Por quê? Porque ela coloca as suas ideias, ela está sempre na frente do processo, assim como o fogo, né? O fogo não tem uma qualidade que salta, né? Ele salta, tem uma qualidade ali que salta para a gente. Então, uma pessoa que, na sua atuação, né? Ela, por exemplo, ela se acha melhor em tudo. Por quê? Porque ela está sempre expressando as coisas, ela está botando para fora, né? Ela tem essa coisa extravertida ou extrovertida. Ela põe para fora. E ela resiste, né? Então, ela tem uma dificuldade de ser convencida. Tem que ser alguém muito bom para convencer essa pessoa, para poder envolver essa pessoa, né? Se não tem uma outra pessoa muito capaz, muito inteligente, em geral, aqueles que carregam esse temperamento de fogo,
tá? Esse temperamento fogo, são pessoas que vão ter dificuldade de, por exemplo, de ouvir a opinião dos outros. Mas, por outro lado, vão ser pessoas que têm uma grande capacidade de liderar, por exemplo, né? Elas têm uma certa capacidade de estar na frente dos processos, beleza? E aí eu vou falar um pouquinho como é que é um pai assim, tá? Por exemplo. Então, isso é importante. Essas pessoas, por exemplo, elas não tomam decisões para agradar os outros. Elas tomam decisões para, né, ir atrás dos seus objetivos, das suas ideias e dos seus ideais. Por quê? Porque elas não têm essa coisa do envolvimento afetivo, do envolvimento. Beleza? Porque ela tem essa característica seca. Ok? Então vamos imaginar aqui do outro lado agora. A pessoa tem essa capacidade de expansão pelo calor, né, pela quentura, mas ela também tem a coisa da umidade. Né? Ela tem a coisa da umidade. Então, o que dá que essa composição entre quente e úmido dá um outro elemento chamado ar. Então vamos lá, faz isso que eu vou te pedir para fazer essa coisa meio ridícula, como estamos só nós dois aqui, ninguém vai passar vergonha, né? Põe a mão na frente da sua boca e faz aquele, bota um bafinho aí na frente da sua boca, na mão, né? Você vê que tem um calor úmido, né? O ar, ele é quente e úmido, é uma definição, né, de ar, ele é quente e úmido. Então olha só que característica interessante do ar. O ar, né, ele expande, mas ele envolve, assim como a fala. Olha só que coisa interessante. Não é à toa que, né, a gente faz esse exercício. Né? Você põe bota, né, o ar saindo da sua boca e você vai já ter uma identificação desse temperamento específico, que é quente e úmido, com a fala, com a linguagem. Agora veja só que coisa interessante. O fogo, ele também é extrovertido, beleza? Ele põe para fora, ou seja, ele fala, ele se expressa, né? ele elabora melhor os seus pensamentos quando eles estão fora da cabeça do que quando eles estão dentro. Então, isso é muito curioso, né? Uma coisa que as pessoas acham que é uma característica feminina, e não necessariamente. Tem pessoas que pensam melhor quando começam a falar. Ou seja, elas falam primeiro e pensam depois. Não é só porque elas são impulsivas, mas é porque é assim que elas conseguem se orientar no mundo. Elas têm essa característica da quentura, do calor, né? Elas falam e aí a fala vai dando o contorno dos pensamentos dela. Olha só que coisa interessante, tá? Os dois são assim. Tanto o fogo quanto o ar. Agora veja, o fogo, por exemplo, numa reunião, ele fala, ele se expressa, não para poder saber o que você está pensando. Ele fala e se expressa para colocar ali a ideia dele. O ar é o contrário. O ar, ele tem essa habilidade da fala em uma muito maior medida. A pessoa que tem um temperamento de ar, ela se expressa, tá? É importante para ela se expressar, ela está se colocando para fora, mas ela se coloca para fora com uma intenção de relacionamento. Por quê? Por causa da característica úmida dela. Então, tem crianças que são assim, né? Tem crianças que elas precisam falar e elas falam quase querendo entender o que você está dizendo com elas. Elas falam para que você possa falar de volta. E falando um com o outro, elas começam a se orientar. Tá? São crianças, por exemplo, entendidas como crianças difíceis. Né? As crianças que têm esse temperamento de ar, inclusive até tem aquela coisa que fala, você é muito avoado, né? Você está voando como o ar voa, né? São crianças que são difíceis de você conseguir lidar. Muitos diagnósticos de TDAH, por exemplo, são mal dados. Por quê? Porque eles são, o pai ou o terapeuta olha para uma criança com temperamento de ar e como o temperamento de ar precisa da linguagem para melhor se expressar, muitas crianças não tendo ainda capacidade linguística, porque não tem 5, 6, 7 anos, já não dominam os elementos da fala, elas se enrolam todas, né? A gente não falou isso, para poder organizar essas pessoas que têm esse temperamento de ar, para se organizar, elas precisam primeiro falar. Agora veja, uma criança que ainda não domina os elementos da fala, ela não vai conseguir se organizar até que ela domine os elementos da fala. Então, a gente vai ver aqui que muitos diagnósticos de TDAH vão ser suspensos quando a criança dominar os elementos da fala. Quando a criança tiver os recursos linguísticos plenos, quando tiver a posse dos recursos linguísticos, essa criança, então, ela vai começar a reduzir os sintomas, porque ela começa a se organizar. Começa a organizar comportamento, começa a organizar afetividade, ela começa a organizar, inclusive, a sua expressividade. Tá? Isso é importante para burro a gente saber. Então, a gente já está entendendo aqui que as pessoas que têm essa característica quente e úmida são pessoas muito interessantes para um convívio específico, né? São pessoas que têm essa tendência maior à extroversão, ok? E ao envolvimento. Uma coisa que é super importante a gente falar aqui, que a gente não pode confundir, essas coisas com timidez, né, e cara de pau. Não é isso. A gente vai ver pessoas de temperamento de ar tímidas. Mas, de qualquer modo, mesmo dentro da sua timidez, ela precisa falar para se expressar, tá? Ela fala, se expressa, mas ela é tímida, só fala em alguns ambientes, né? Ela não fala em todos os lugares, e quando ela está num ambiente que ela não pode falar, ela está muito incomodada, beleza?
É assim que a gente vai determinando. Não é que aqui que está o que a gente precisa entender melhor, e isso vai ficar muito melhor explicado dentro do curso, mas aqui eu já estou dando uma pista que vocês já podem se orientar muito bem nessa pista, tá? Você vai ver que tem pessoas, imagina só, você está falando assim, Ítalo, mas eu não falo em todos os lugares que eu vou. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte, você não fala, mas fica com aquele incômodo esquisito de que não está falando? Se você não fala e fica com aquele incômodo esquisito de que não está falando, você provavelmente é aquela chaleira tampada. Você tem um princípio de quentura, mas tem uma outra coisa que é a timidez tampando a tua expressão natural. Beleza? Então você está num ambiente, não a festa, né? Foi para a festinha. Você está ali quieto no canto, mas querendo falar, querendo interagir, não consegue, você provavelmente tem um dos dois temperamentos. Ou o sanguíneo ou o colérico. Ou você tem o temperamento de ar, ou você tem o temperamento de fogo. Tá? Agora, se você está num ambiente, não é uma festa, você não está falando com ninguém, mas está confortável ali, você está observando, você está entendendo, você está aproveitando o teu drink, porque você está pensando em algo antes de falar, não o contrário, né? Você não está falando depois pensando, você está pensando em algo antes de falar, então você veio para esse polo de baixo aqui, você provavelmente tem uma característica fria. O teu temperamento, ele guarda uma qualidade fria. Qual que é a própria qualidade fria? É a concentração. Primeiro, as pessoas que têm um temperamento com a qualidade fria, tá? Eles primeiro concentram e depois, quando eles têm a estrutura concentrada, assim como o gelo, né? Primeiro, para o gelo ser útil, ele precisa estar completamente rígido, precisa estar completamente duro, né? A gente não consegue usar um gelo meio duro, porque aí você vai tirar da bandejinha, que ele quebra, não serve para nada, né? Então, se eu quiser botar um gelo na minha Coca-Cola, ele precisa... Aqui é uma água, tá? Se eu quiser botar um gelo... Queria que fosse uma Coca-Cola. Para eu botar um gelo na minha água, para ele ser útil, ele tem que estar plenamente concentrado, estabilizado. A mesma qualidade aparece nesses temperamentos. Os temperamentos de baixo, os temperamentos que têm uma qualidade fria, para que eles possam ter a sua melhor expressão, eles são de um tempo. Eles são mais lentos, os processos psíquicos, os processos de pensamento são mais lentos neles. Tá? Não é que eles são pessoas mais burras, não é isso. Mas eles se organizam de modo diferente. Então vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar comigo aqui. Então imagina a pessoa que tem um temperamento que ele é frio, ou seja, de concentração, e úmido. Olha que coisa interessante desse temperamento. Temperamento frio e úmido, ele tem uma característica de água. Né? A água, ela tem essa capacidade de concentração, né? Mas ela é úmida também. Então a pessoa que ela tem um movimento de introspecção, um movimento de introversão, mas ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de envolver os demais. Olha que combinação interessante que dá esse temperamento. É o temperamento de água que a gente chama. Então, quando ele está num ambiente, o que ele faz? Ele consegue acomodar bem todas as tensões do ambiente, né? Ele acomoda bem porque ele tem essa capacidade de complacência. E ao mesmo tempo ele não começa a reagir. Né? Ele não precisa sacar dos outros as coisas. Ele está, né, recebendo e concentrando. Então, no final de uma reunião, imagina uma reunião de trabalho. No final de uma reunião de trabalho, a pessoa que tem esse temperamento frio e úmido, ou seja, fleumático, essa pessoa, ela está entendendo tudo que está acontecendo, ela tem capacidade de articular tudo, ela consegue explicar melhor as coisas, entendeu? Ela não se exasperou, ela foi a pessoa que saiu da reunião e não brigou com ninguém, né? Então, às vezes, essas reuniões quentes, né, os fleumáticos, os coléricos, os melancólicos, os sanguíneos, eles estão todos brigando ali. O fleumático é o cara que não sai brigando com ninguém, pelo contrário, é o cara que sai depois, no corredor, e vai tentando, né, articular, tentando entender, tentando explicar o que um pensou, o que outra pessoa, curioso, né? E com coisa de filho, educação de filho é a mesma coisa. Às vezes tem uma criança fleumática, que todo pai deseja ter uma criança fleumática. É uma criança que recebe bem, né, tem a capacidade de complacência grande, ou seja, ela não fica reagindo toda hora, tá? E ela conta, ou seja, ela recebe bem, ela é úmida, e ela ainda contrai, ela recebe bem e não devolve. Olha só que coisa curiosa, ela recebe bem porque ela é úmida e ela se contrai, ela demora. Então são as crianças, né, de algum modo, organizadas, calmas, tá? Olha só que coisa curiosa. Mas essas crianças têm um desafio que a gente tem que ter diante delas. Tem que ter o desafio seguinte, a gente tem que ter uma preocupação diante dessas crianças, que é não colocar metas baixas para elas. Porque quando essas crianças sempre respondem bem, a gente vai pensar, esse cara é muito bonzinho, ele já tá tudo bem, não vai acontecer nada de errado com ele. E a gente vai defraudando essa criança, porque a gente nunca coloca high expectations, a gente não põe altas expectativas na criança. A gente meio que está satisfeito com que ela não dá problema, ela é boazinha de algum modo, entendeu? Então tem que tomar cuidado com criança fleumática, apesar de eles serem bonzinhos, é só uma dica que eu estou dando para vocês aqui. A gente tem que olhar para o fleumático e falar, cara, que bom, né? Ele está entendendo o que eu estou falando, ele não briga, ele não é o chato da casa, mas eu estou sempre tendo que puxá-lo, né? Eu estou sempre tendo que exigir mais dele, tá bom? Então a gente já vai começando a entender o que a gente é, né? Eu tenho essa característica, eu estou no ambiente, mas eu estou numa festa aqui, não estou falando com ninguém, mas estou tranquilo, né? Nem estou precisando falar. Até, de repente, até preferia nem ter ido para a festa. Eu preferia ter ficado em casa, ou com a minha esposa, ou com o meu marido, né? Ou com meus filhos, ou terminando de organizar uma coisa que eu tinha para organizar em casa, ou então eu tinha que terminar de pensar no negócio que eu estou pensando, né?
Esses são as pessoas que têm esse polo frio do temperamento. Olha só que coisa bacana. E aí, se você tem um polo frio e úmido, você é um fleumático. Você tem essa capacidade. Agora, você pode acontecer uma outra coisa contigo. Você tem, né? Se você tem um polo frio e úmido, você tem essa característica de água. Se você tem um polo frio e seco, o que é frio e seco? A Terra também tem uma capacidade de contração. Ela não está sempre se expandindo, ela está contraindo, né? Ela está contraindo, ela está contraída. Ela não se expande, se deixa a água, né? Ela não fica voando igual o vento, igual o ar, né? Igual o fogo. A Terra fica ali, né? A Terra, né, que é fria e seca, ela fica ali parada. Mas ela fica parada, contraída, mas ela não tem a mesma capacidade da água, né? A Terra e a água são muito distintas, para falar a verdade. Apesar das duas ocuparem a parte baixa de um recipiente, né? Se você joga terra e água numa bacia, né, num globo, a terra e a água vão para baixo, elas contraem. Se você joga ar e fogo num recipiente, num globo, eles vão para cima, eles vão expandindo, né? Então, a terra, ela é contraída e seca, ou seja, ela é rígida, ela é tensa. Ela não envolve bem. Então, as pessoas que têm esse temperamento de frio e seco são pessoas que têm um temperamento melancólico, como a gente chama. São pessoas que têm um temperamento parecido com a Terra. São pessoas que a gente tem uma grande segurança quando a gente está perto delas. São pessoas que, de fato, quando a gente entra no convívio com essas pessoas, a gente se sente seguro. São pessoas que a gente vai poder confiar. São pessoas que se dão bem com a rotina e, às vezes, até estabelecem uma rotina pra gente. Então, imagina que eu sou uma pessoa sanguínea ou colérica. Eu vou ter um problema no convívio com melancólicos, mas se eu for esperto, o melancólico me organiza. Porque ele já vem com essa estrutura organizacional dentro dele, né? É muito bacana. Então, você vê casais ali, você tem um sanguíneo melancólico. Se o sanguíneo for esperto, ele vai dar graças a Deus que Deus mandou para ele um melancólico. Ele vai organizar a vida dele. Ele põe no eixo a vida do sanguíneo. Olha só que coisa bacana, tá? Porque ele tem essa estrutura fixa, beleza? Então, isso que a gente tem que pensar. Se eu estou ali num ambiente e vem uma informação, eu paro para processar essa informação com calma, né? Eu não fico ali com comichão de falar, de não sei o que, não, eu estou pensando, sei lá, para mim é o mais natural pensar antes de falar. Então, eu tenho uma estrutura fria. Pode ser que eu seja fleumático, né, frio e úmido, ou melancólico, frio e seco, tá? De terra. Mas não, imagina só, que eu estou num ambiente e meu filho faz uma coisa, eu já tenho logo que interagir com ele. Eu tenho logo que dar a minha opinião, eu tenho logo que achar um resultado, eu tenho logo que mudar o que ele está pensando. Então, provavelmente eu tenho um temperamento quente, expandindo, né? O meu temperamento expande. As coisas que entram em mim, assim, a minha atividade psíquica, ela é marcada pela qualidade da expansão. Então, provavelmente eu tenho um temperamento sanguíneo ou colérico, tá? Então, se ele expande, né? Se imagina, eu tô com meu filho, faz uma coisa, ali eu me apresenta um problema, eu já logo dou a minha solução e sei que aquela é a melhor solução. Então, provavelmente eu tenho uma característica de fogo. Beleza? Mas não, se meu filho vem com um problema, eu tenho que expandir, mas eu expando para tentar entender, eu quero com ele pensar numa outra solução, então provavelmente eu tenho uma característica de ar. Eu tenho essa tendência ao envolvimento expansivo. Beleza, pessoal? Apesar do temperamento ser uma estrutura mineral e não mudar ao longo da nossa vida, não muda ao longo da nossa vida, o fato é que, dependendo do lugar onde eu esteja, ou seja, da minha função na vida, esse meu temperamento ele se expressa de um certo modo. E é isso que esses livros, em geral, pecam, e a gente não consegue encontrar isso direito nos livros. Então, existe, por exemplo, uma ciência para explicar os temperamentos. Eu preciso explicar o temperamento de filhos. Por quê? Porque na função de filho, essa atividade que os temperamentos oferecem, ela se expressa de um certo modo. Na função de pai, elas vão se expressar de um outro modo. Entende o que eu quero dizer? Um pai colérico. Ele tende a ser mais extrovertido, ele também é leal, ele é assertivo, ele tem convicções firmes, né? Ele é protetivo. Por quê? Porque ele tem essa característica toda de expansão e de secura, né? Ele é quente e seco, beleza? Então, ele tem essa coisa fixa, tensa, né? Mas ele está sempre expandindo. Ele é um pai bem legal. É um pai muito bacana. Por quê? Porque ele é um pai que vai sempre puxar o que tem de melhor no filho. Ele nunca vai estar satisfeito com a performance do filho, nunca vai estar satisfeito com o lugar no qual o filho está. Ele sempre vai querer que o filho entregue mais, que o filho possa se vencer, que o filho possa melhorar. Não é isso que esse pai acaba oferecendo? Quando a gente convive com alguém com um temperamento de fogo, o mais natural é que a gente se sinta impelido a ser melhor. Isso acontece melhor assim na performance, na atividade, na ação. Tudo que é externo, tudo que é exterior, a gente tende a ficar mais exterior com uma pessoa sanguínea, com uma pessoa colérica ordenada, com uma pessoa de fogo ordenada. O problema, né, o lado negativo da pessoa de fogo é o seguinte: a pessoa de fogo, né, a pessoa que tem o temperamento de fogo desordenado, quando o fogo não está bem controlado, o que ele faz? Queima.
O fogo que não está bem controlado, ele não assa a carne, ele queima a carne, não é isso? Então, um temperamento de fogo desordenado, ele acaba oprimindo o filho. E vamos partir para o próximo temperamento aqui, que é o sanguíneo. Né? Então, um pai sanguíneo, o sanguíneo, ele é uma criança grande. Tá? É uma criança grande. Ele tem uma baita facilidade de se colocar no olhar da criança, tem uma baita facilidade de descer para o play com a criança e começar a brincar e propor atividades e estar ali explorando a natureza com a criança. Se você é desse tipo, é muito bacana. Você provavelmente vai ouvir várias vezes assim dos outros pais, cara, como é que você consegue? Você tem uma baita energia, você entende bem teu filho, né? Isso é verdade, assim, você vai ouvir isso várias vezes mesmo, é bem legal. E você vai ter essa facilidade mesmo. O que acontece, a gente tem aqui é o lado negativo do temperamento sanguíneo, é que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado porque um pai sanguíneo, ele pode envergonhar as crianças, né? Sobretudo as crianças mais tímidas. Porque o cara é o amigão, né? Ele é o amigão, e às vezes a criança não quer um pai tão amigão, né? Assim, essa pessoa, ela tem que entender o seguinte, cara, calma, né? Segura a onda. Essa tua capacidade de quente, né? Porque lembra, o sangue ele é quente, né? Ele tem o temperamento de ar. Então ele é quente e úmido. Ele expande e envolve. Mas às vezes você tem um filho que não quer ser envolvido nem ser expandido pela tua atividade. Ele está ali querendo se autodeterminar, querendo criar o espaço dele. Tá? Ele está querendo interagir com os outros amigos sem interferência de mais ninguém. É interessante demais isso. Assim. Então, às vezes, a gente está com a melhor das intenções, a gente está com todo o amor do mundo, e os pais sanguíneos eles se magoam quando eles notam que eles batem ali, às vezes, no limite da aceitação do filho. Às vezes o filho não quer mesmo, né? Então não quer. Os pais, com característica melancólica, são pais e mães muito organizados, são pais e mães muito autossacrificados, são pais e mães muito competentes, beleza? São pais e mães que de fato entendem que tem uma responsabilidade no cenário da casa. Por quê? Porque tem essa característica da terra. A terra sabe, pela própria natureza dela, sabe que é nela que tudo está baseado, que tudo se funda. A gente não constrói uma casa na água, uma casa no fogo, uma casa no ar. A gente constrói uma casa na terra. E esses pais, eles têm que tomar muito cuidado com o seguinte, eles às vezes não entendem assim, que o filho não sacou qual que foi o comando ou qual que foi a ordem que ele deu. Porque para ele é muito natural, ele tá dentro, o temperamento dele é um temperamento de terra. Para ele, estar na disciplina é como o peixe estar na água, ele nem nota que tem água ao redor dele. E aqui, indo para o temperamento fleumático, né, que é o temperamento de água, ele é um temperamento muito interessante. Assim como todo pai gostaria de ter um filho, pelo menos um filho fleumático, todo filho, em tese, adoraria ter pelo menos um pai com esse mesmo temperamento, um temperamento de água, né? Por quê? Porque os pais com esse temperamento, eles tendem a ser mais calmos, mais gentis, né? Mais pacientes, eles abominam conflito, ele não perde a cabeça com tanta facilidade, né? Então ele tende a ser aquele elemento estabilizador, né? Não diz que a água é o solvente universal. Então, o temperamento de água, ele é o estabilizador universal, né? Estabiliza os ambientes onde ele está, né? Ele tende a valorizar a harmonia, a paz, a cooperação na casa. Isso tudo aparece quando tem um pai com um temperamento de água, beleza? E o que acontece? Como ele odeia conflito, ele pode ser que, por exemplo, ele tenha uma característica que já não seja tão boa assim. Por quê? Porque ele vai também ter uma tendência a não cobrar, a não exigir, a não brigar quando o filho precisa receber uma reprimenda, né? Pode ser que, numa situação que ele está vendo que não está boa no colégio, ele nunca seja o primeiro a ter a iniciativa de marcar uma reunião de professores, por exemplo, para a criança. Por quê? Porque ele não tem esse ímpeto da energia, da expansão. Não da energia, mas da expansão. Ele tende a se contrair. Pode ser que ele precise pensar demais. E, às vezes, relacionamento de filho, você tem que ser mais, né? Já tem que estar com a resposta pronta, por assim dizer. Então, os pais fleumáticos, porque tem essa característica da introversão, né? Conferida pela qualidade fria, eles têm que fazer uma coisa, eles têm que pensar mais nos filhos dele. Então, nessa introspecção, que é mais natural para os fleumáticos, tem sempre que estar na pauta do dia o pensamento sobre o filho. Então, quando meu filho agir desse modo, né, quando ele fizer essa pirraça, eu não tenho que entendê-lo, eu tenho que corrigi-lo. Porque para o fleumático, é mais natural entender a criança. Ele vai tentar ficar ali, dando um beijo, dando um abraço, tentando entender. E pode ser que não seja hora de dar beijo, dar abraço e entender. Pode ser que seja hora de falar, cara, para de fazer isso. Senta e vai pro castigo. Pro pai fleumático, isso não sai tão natural. Tá? Não é tão natural assim. Então, muito obrigado, um abraço e fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.